Olá, excelências, boa noite. Vamos então para a nossa revisão de constitucional. Prova segunda-feira, a gente vai unir forças para todo mundo gabaritar, beleza? Vamos lá então. Direitos políticos. Os direitos políticos, nós temos aqui o sufrágio universal, que é o direito constitucional subjetivo de participar das questões do Estado. Então, o sufrágio é o direito de participar das questões do Estado. É importante que o cidadão, no sentido eleitoral, é aquele que está em dia com a justiça eleitoral e daí sim ele pode participar das questões do Estado. Então, participar é um direito, mas há requisitos. Então, precisa estar em dia, né, com a justiça eleitoral. Nós temos democracia direta, democracia indireta. Em regra, o que é exercido a democracia indireta, porque nós elegemos os nossos representantes e eles decidem por nós. Então, por isso, indireta. Nós votamos no nosso representante e ele decide as questões do Estado, né? E a forma de exercer essa democracia indireta é através do voto. Mas nós temos também a democracia direta, que é quando os cidadãos, eles ali decidem as questões, né? Nós temos aqui plebiscito, referendo, iniciativa popular, tem também meios não previstos em lei, manifestação popular e desobediência civil, esses dois últimos aqui trazidos por Hannah Arendt. O que é interessante aqui é que o sufrágio, ele é o direito, e o plebiscito, o referendo, iniciativa popular, todos esses institutos aqui são meios de exercício do sufrágio. Então nós temos o sufrágio, o direito, e a garantia. A garantia são os meios de exercício desse direito. Então, todos esses institutos aqui são meios de exercício do sufrágio. O que é importante ressaltar aqui, para você prestar bastante atenção, pode cair na prova uma pegadinha nesse sentido, é que sufrágio é uma coisa, voto é outra coisa. Sufrágio é o direito de participar das questões do Estado. Voto é um dos meios de exercício desse direito, certo? Porque a iniciativa popular, por exemplo, é um meio de exercer o sufrágio, porém não é através do voto, através do abaixo-assinado, certo? Muito importante isso aqui. Então, o plebiscito consulta-se à população antes de tomar uma decisão. Então, é pré-bicito. Nós temos o exemplo do estado do Pará. Queriam dividir o estado em 3. Fizeram um plebiscito. Vamos consultar a população. Vocês concordam? A população não concordou. Então, o projeto parou por ali. Certo? É uma decisão vinculativa, a decisão da população. Em geral, o plebiscito trata de assunto político ou geopolítico. Nós temos também o referendo, que é uma ratificação, ou seja, o legislativo promove ali uma lei, né? Cria uma lei e passa para a população para ver se ela referenda ou não, se ela ratifica ou não. Caso a população não concorde, aquela lei perde a sua aplicabilidade. Beleza? Então aqui nós temos nós demos aqui uma recapitulada geral com relação aos direitos políticos, ao sufrágio, a questão do voto, né, como sendo um meio de exercício desse sufrágio. Nós vamos fazer uma revisão de toda a matéria, certo? É um pouco extenso, eu vou, à medida que vou encerrando os temas, eu vou pausando o vídeo para poder colocar na lousa de novo, certo? Mas nós vamos aqui até o final para que nós possamos dar uma revisada geral aí da matéria, beleza? Vamos lá então. Vamos lá, pessoal, mais um round aí da revisão de constitucional. Agora nós vamos revisar a questão do voto e do alistamento eleitoral. Então nós temos aqui o voto e o alistamento eleitoral sendo obrigatório, facultativo e vedado e proibido, né? Vamos dar uma recapitulada rápida aí em cada um deles. Então, o voto e o alistamento eleitoral, eles são obrigatórios para os brasileiros natos e naturalizados
entre 18 e 70 anos, certo? O que é importante aqui é o seguinte, o naturalizado, ele precisa se alistar eleitoralmente a partir de um ano da sua naturalização, desde que seja maior de 18 anos, pois nós temos uma hipótese aí de naturalização de menores de idade, que a gente vai ver um pouco mais para frente, certo? Então, o brasileiro nato completou aí 18 anos, ele tem até um ano para se alistar. Alistamento obrigatório, certo? Alistamento e voto obrigatório. E temos também o naturalizado, até um ano, né, após a sua naturalização. Voto facultativo. Menores de 16, entre 16 e 18 anos, menores de 16 é proibido, né, o alistamento e o voto, com a exceção aqui que eu vou passar para vocês. Então, é facultativo entre 16 e 18 anos, maiores de 70 anos e os analfabetos, certo? Analfabeto tem aquela questão do alfabeto funcional. Ele precisa saber ler e escrever o próprio nome, isso basta. Ele pode votar, mas não pode se candidatar, certo? Um detalhe importante aqui, isso aqui, pessoal, pode cair na prova, certo? O professor comentou na aula, inclusive comentou do próprio filho dele, né, o que se encaixava nessa hipótese, é o seguinte, o voto para menores de 16 anos é proibido, mas tem uma exceção. Segundo a resolução do TSE 21538 de 2003, ele precisa preencher dois requisitos. Ele precisa completar 16 anos no ano da eleição e até a data do primeiro turno. Então, ele com 15 anos, se a eleição for no ano seguinte, né, quando ele for completar 16 anos, ele pode se alistar e fazer o seu alistamento eleitoral e também o detalhe de que ele precisa completar 16 anos antes do primeiro turno da eleição. Então tem a exceção aqui do adolescente com 15 anos de idade, ele completando 16 anos no ano que vai haver eleição e antes da data do primeiro turno. Então são dois requisitos. Muito importante isso aqui, pode ser que caia na prova, certo? Então, nós temos aqui o vedado e o proibido. Menores de 16 anos, com a exceção que eu acabei de comentar com vocês aqui, da resolução do TSE. Estrangeiros, com a exceção do português equiparado, que o português equiparado pode votar e pode se candidatar aqui no Brasil, né, pelo decreto aí de reciprocidade. E o conscrito. Conscrito é aquele que está prestando serviço militar obrigatório. Ele não pode votar nem se alistar eleitoralmente. Beleza? Então aqui, obrigatório, facultativo, vedado e proibido, com uma ênfase aqui na questão do adolescente de 15 anos, né, que tem essa exceção da resolução do TSE. Beleza? Aqui é tranquilo, né? É só para dar uma relembrada mesmo. Então, vamos lá para o próximo tema. Vou pausar de novo o vídeo para escrever na lousa e a gente vai aí até o final para a gente conseguir a nossa meta, que é gabaridar nessa prova, beleza? Voltando então, pessoal, na nossa revisão aqui, as características do voto. O voto, ele é direto, secreto, universal, periódico, personalíssimo e igualitário. Vamos então analisar aqui cada um deles, um destaque maior aqui para a questão do voto ser direto, porque nesse caso aqui existem aqui maiores desdobramentos. As outras características são mais tranquilas. Então vamos lá. Em regra, para se ocupar um cargo eletivo no Brasil, esse candidato será eleito pelo voto direto. Porém, há uma exceção. No caso do senador, ele é eleito com 2 suplentes, certo? Então, esses suplentes, eles são eleitos indiretamente, porque eles não
são votados. Você vota no senador e não nos suplentes, certo? Inclusive, tem uma PEC tramitando para mudar essa regra aqui dos suplentes. Porque, um exemplo, se o senador ele sai para ser ministro, né, de algum cargo no executivo, o primeiro suplente assume no seu lugar, certo? E aí o suplente ele tem que preencher os mesmos requisitos do titular, né? Ter até 35 anos, né? A partir de 35 anos e está alistado eleitoralmente, certo? Então, em regra, todos são eleitos pelo voto direto, a exceção aqui no caso dos senadores, certo? E aqui um detalhe muito importante, isso aqui, gente, ó, precisa gravar mesmo, porque pode ser que caia na prova, é uma questão assim bastante interessante e muito importante. No caso seguinte, se houver a vacância do cargo, o que é isso? Se o cargo ficar vago. Então, por exemplo, tem o presidente e o vice. O presidente, né, o titular, ele sai do cargo, o vice assume, certo? É o que aconteceu, por exemplo, com a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela saiu do cargo, o vice Michel Temer assumiu, certo? Mas aqui nesse caso é quando os dois saem, certo? Tanto o presidente quanto o vice, eles deixam o cargo por algum motivo. No caso, se houver essa vacância dos dois, presidente e vice, nos 2 primeiros anos do mandato, certo? Então você faz aí uma linha do tempo, porque o mandato é 4 anos. Então você, no meio aí desses 4 anos, tem 2 anos. Nos 2 primeiros anos desse mandato, se houver a vacância de ambos, presidente e vice, haverá eleições diretas em até 90 dias. Artigo 81, caput da Constituição Federal. Então, se houver a vacância nos 2 primeiros anos, eleição direta. Se a vacância houver nos 2 últimos anos do mandato, haverá eleições indiretas em até 30 dias no Congresso Nacional. Artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então você tem que separar, né? Fazer uma linha aqui no meio, né? 4 anos é o mandato. Se a vacância dupla do presidente e do vice acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, eleição direta em até 90 dias. Se acontecer nos 2 últimos anos, eleição indireta em até 30 dias no Congresso Nacional. Beleza? Agora, uma regra novíssima, muito importante. Se a vacância acontecer por decisão da Justiça Eleitoral, vamos supor hipoteticamente que houve alguma fraude eleitoral e a Justiça Eleitoral cassou a chapa, certo? Tanto o presidente quanto o vice foram impugnados. Perdão aqui, pessoal, eu cometi uma gafe aqui. Inclusive é muito importante. Não há cassação de direitos políticos, certo? A gente ouve na imprensa, acaba falando aqui, acabei falando, mas isso está errado. Não existe cassação. Então a Justiça Eleitoral, ela decreta perda, né? Ou a suspensão dos direitos políticos. Eles, enfim, tira o presidente e o vice do cargo por alguma irregularidade. Mas, por favor, me perdoem e não escrevam essa palavra na prova, não digam essa palavra cassação, porque ela não existe. Cassação foi na época da ditadura militar, época da exceção. Beleza? Então, se a Justiça Eleitoral impugnar essa chapa, né, tirar o presidente e o vice do cargo por alguma irregularidade, haverá eleições diretas, independentemente de qual período houver essa vacância. Então, se a Justiça Eleitoral impugnar a chapa, independe se é nos 2 primeiros anos ou se nos 2 últimos anos, haverão eleições diretas, beleza? Eu coloquei aqui para vocês, a título aí de conhecimento, o professor não comentou isso na aula, certo? Que eu tenho a mania de abrir, né, o código durante as aulas, e aí eu vi que tem uma exceção aqui, que se a vacância se acontecer a vacância faltando 6 meses para completar o mandato,
haverão eleições indiretas, por força do artigo 224, parágrafo 4º, inciso 1º do Código Eleitoral. Mas vocês não precisam gravar isso, porque até o professor não comentou na aula. O que vocês precisam saber é o seguinte: a vacância aconteceu por decisão da Justiça Eleitoral, a dupla, né, a vacância tanto do presidente quanto do vice, tanto do titular quanto do vice. Se foi pela Justiça Eleitoral, haverão eleições diretas, beleza? Haverá eleições diretas, beleza? Uma coisa que é importante é que na questão para chefe do Executivo, nós temos o voto casado. Quando você vota no presidente, você vota no vice também. Aí, a título de curiosidade para vocês, na África do Sul, eles têm uma outra forma, né? Lá é o seguinte: o primeiro colocado nas eleições é o titular. O segundo colocado é o vice, né? Uma forma diferente aí de exercer, né, o poder executivo. Então aqui, pessoal, o voto sendo direto, a exceção do suplente do senador, e a questão aqui da vacância, certo? Nos 2 primeiros anos, a eleição direta. Nos 2 últimos anos, eleição indireta. O que é isso, eleição indireta? Vai ser o novo presidente vai ser eleito pelo próprio Congresso Nacional. Só que se houver a impugnação da chapa, né, se a vacância acontecer por uma decisão da Justiça Eleitoral, serão feitas eleições diretas, ou seja, a própria população escolhendo aí os novos representantes. Mesmo aí que seja por pouco tempo, né, que é o chamado mandato tampão. Beleza? Então o voto é secreto, né? Não pode aí divulgar a sua votação, a cabine lá da urna eletrônica não pode usar celular. Nós vimos nessas eleições aí alguns eleitores filmando, né, seus votos e divulgando na internet, mas a Polícia Federal encontrou essas pessoas e eles serão aí devidamente responsabilizados, né, porque o voto é secreto. Universal. Tanto homem quanto mulher, eles aqui no Brasil podem votar, certo? Uma coisa bem interessante é que a Constituição de 88 foi a única que deu direito para o analfabeto votar. Ele não pode se candidatar, mas ele pode votar. Então é universal, aqui é o mais amplo possível, né? Ele é periódico porque a cada, em regra, 4 anos nós elegemos, né, os nossos representantes, com exceção do Senado, que o mandato é de 8 anos. É personalíssimo porque a pessoa que pode votar, não pode haver uma outra pessoa votando em seu lugar, por procuração, por exemplo. Ninguém pode votar no lugar de ninguém. É personalíssimo, somente a pessoa pode votar. E é igualitário porque o voto, tanto do homem quanto da mulher, tem o mesmo peso, certo? Lá nos Estados Unidos é diferente, né? O professor comentou com a gente que o voto dos delegados ele tem mais peso do que dos eleitores. Até por isso que o Donald Trump lá foi eleito, porque ele tinha mais votos dos delegados, né, do que dos eleitores. Então, pessoal, aqui as características do voto, bem tranquilo, né? O que é mais aqui, o que tem mais desdobramentos é a questão do voto ser direto, certo? E aí a questão da vacância do cargo, mas é tranquilo. A coisa está esquentando, né? A gente vai começar a ver temas mais densos daqui para frente, mas eu espero que de alguma maneira aí a gente consiga facilitar para vocês conseguirem relembrar aquilo que a gente já aprendeu em aula, beleza? Vamos lá então para o próximo tema. Vamos lá então, pessoal, mais um round aqui, questão do sistema eleitoral, certo? Nós temos o sistema majoritário simples e o majoritário absoluto. Nós temos aqui o majoritário simples, vence a eleição o candidato mais votado. Isso é aplicado para os cargos do executivo no segundo turno, presidente, governador e prefeito, certo? Para todos os cargos do executivo. Então, em cidades que têm mais de 200 mil eleitores, não são habitantes, mais de 200 mil eleitores são cidades que podem haver segundo turno. Se houver segundo turno, aplica-se o majoritário simples, vence a eleição o mais votado. Em cidades que não têm segundo turno, vence o mais votado no primeiro turno, certo?
E nós temos a exceção aqui que para o legislativo, no cargo de senador da República, vence a eleição o mais votado, certo? Perdão aí, pessoal, a minha segurança patrimonial aqui estava avisando de um perigo iminente. Tô brincando, minha cachorra estava latindo aqui, eu pausei um pouquinho. Então vamos lá, eu vou passar para vocês o jeito que eu memorizei isso aqui para ficar mais fácil, pelo menos na minha opinião. Tem que pensar o seguinte, eleição para cargo no executivo. A regra é o majoritário absoluto. Em que pese o professor tenha dito o contrário, estou dizendo o jeito que eu aprendi para memorizar. Então, eleição para presidente. Se o candidato tiver 50% dos votos mais um, está eleito. Certo? Então, a regra é o majoritário absoluto. 50% dos votos mais um. Atingiu isso, está eleito. Não atingiu, segundo turno. É o que aconteceu no caso do presidente agora. Estava lá, na expectativa, estava muito próximo, né, de ganhar no primeiro turno. Por que teve segundo turno? Porque não atingiu 50% mais um dos votos, certo? Então, não atingiu 50% mais um, vai para o segundo turno e vence a eleição o mais votado, mesmo que seja um voto de diferença. Vence o mais votado, certo? Então a exceção aqui é com relação às cidades com menos de 200 mil eleitores, porque aí não tem segundo turno. Então aí é majoritário simples a regra, porque vence a eleição o mais votado, certo? O que é importante aqui, pessoal, é que esses votos são votos válidos. Votos brancos e nulos não interessa, certo? Então aqui, por exemplo, para a gente entender essa questão de 50% mais um, existem lá 100 votos válidos. Está eleito quem tiver 51 votos. 50% mais um. Beleza? 50% dos votos válidos mais o próximo número inteiro. Beleza? Tem uma coisa aqui que é bem interessante. Pode ser que se o professor quiser complicar na prova, pode ser que ele pergunte isso aqui. Muitas vezes a gente vê aí no WhatsApp, né, no Facebook, o pessoal comentando, olha gente, se todo mundo votar nulo, se tiver mais de 50% dos votos nulos, aí tem nova eleição, não sei o que, tem essa lenda aí que a gente ouve por aí, né? O que acontece é o seguinte, no Código Eleitoral tem dois tipos de votos nulos, né? Tem duas espécies, vamos dizer, de votos nulos. Tem o nulo do artigo 175, parágrafo 3º, e tem o nulo do 224. O nulo do 175 é aquele que você não quer votar em candidato nenhum. Você coloca um número lá de um candidato que não existe. 00 e confirma. Esse voto é nulo, por quê? Porque não tem nenhum candidato com aquele número, certo? Agora tem o voto nulo, que é aquele voto que tem o dolo de fraudar a eleição. Então vamos imaginar hipoteticamente que haja toda uma regimentação ali, que numa eleição, né, compre-se aí o voto dos eleitores para que todos eles ali, né, ao irem nas urnas para votar, votem nulo. Nesse caso aqui, ele não está querendo, né, ele não está aqui exercendo o seu direito de votar, votando nulo porque não gosta de candidato nenhum. Aqui ele quer fraudar a eleição. Ele quer atingir esses 50% dos votos aí para haver novas eleições. Eu vou até ler aqui para vocês esse artigo aqui do Código Eleitoral. Ó, artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Então aqui, gente, se mais de 50% dos votos forem nulos com a intenção de fraudar a eleição, aí sim haverão novas eleições.
O professor trouxe o exemplo de uma cidade no interior lá do Rio de Janeiro, que por um acaso só tinha um candidato. Os outros desistiram, foram impedidos, enfim, só tinha um candidato. E esse candidato que disputou sozinho, nessa eleição, teve mais de 50% de votos nulos. Mas nulos aqui do 175, que é aquele que a pessoa não quer votar nele e vota nulo. Aí o juiz não quis homologar a vitória desse candidato, alegando que havia ultrapassado mais de 50% de voto nulo. Então ele queria convocar novas eleições. Porém, ficou decidido que o nulo do 175 é uma coisa, o nulo do 224 é outra coisa. Então, para haver novas eleições, porque na eleição teve mais de 50% de votos nulos, tem que ser nesse caso aqui. E convenhamos, né, gente, é muito difícil, né? Mesmo que haja isso, muito difícil de provar. Imagina no Brasil, um país continental, como que você vai conseguir arregimentar aí mais de 50% dos eleitores para que votem nulo, para fraudar as eleições? Mas é uma previsão aqui do Código Eleitoral, e se o professor quiser complicar, ele pode perguntar isso aqui, certo? Então, tem dois nulos. O nulo de fraudar a eleição, se atingir mais de 50%, haverá novas eleições. Nesse caso aqui, quando você não quer votar nos candidatos que estão ali, né, elencados, você vota nulo, mas nesse caso aqui não influencia em nada, porque em realidade, para o candidato ser eleito em primeiro ou segundo turno, são descartados os votos brancos e nulos. Só são considerados os votos válidos. Beleza? A gente vai ver agora, no próximo quadro aqui, o sistema proporcional. Esse é um pouquinho mais complicado, né? Tem mais detalhes. A gente vai tentar passar de uma maneira aí que vocês consigam lembrar na prova, porque com certeza, né, aí pode cair, né, essa questão aqui, que é o que vai ser o divisor de águas na prova aí. Mas se você estiver atento, você vai tirar de letra isso aqui. Beleza? Então vamos lá para o próximo quadro. Vamos lá, pessoal. Agora nós chegamos no assunto top. Sistema proporcional, que só é aplicado no caso do legislativo, com a exceção do senador. Senador nós já vimos que é o sistema majoritário simples. Vence quem tiver mais votos. Então, esse tema aqui é muito legal, só que é um pouco complexo. Precisa ter uma atenção redobrada, porque se errar a primeira conta, você vai errar as outras e vai estar tudo errado. Então, é uma coisa que vai vinculando uma outra. Então, primeiro a gente vê um ponto, depois o outro e assim sucessivamente. Só que se o primeiro estiver errado, lascou. Beleza? Então, esse aqui é o filé. Para mim, que sou vegetariano, é a cereja na tapioca. Beleza? Vamos lá. Sistema proporcional é o seguinte. Você pega a quantidade de votos válidos, igual eu comentei no quadro anterior. Não interessa nulos e brancos. Esquece, descarta. Aqui são os votos válidos. Você pega os votos válidos e divide pelo número de cadeiras. E aí nós vamos ter o quociente eleitoral. Certo? Eu trouxe aqui o exemplo que o professor deu em aula, para ficar mais fácil. Então, nessa eleição hipotética aqui, houveram 110.645 votos válidos. O número de cadeiras, 13. Então, dividindo o número de votos válidos pelo número de cadeiras, nós chegamos ao número 8.511. Esse 8.511 é o quociente eleitoral. Como que funciona isso aqui? Esse quociente eleitoral precisa ser preenchido pelo partido, para que ele tenha direito a preencher as cadeiras. Então, por exemplo, o partido A, ele teve 20.776. 20.776 é mais do que 8.511. Então, ele está dentro. O partido está dentro. Beleza? Agora, o partido B teve 8.000 votos. Esse aqui está fora.
ele não alcançou o quociente eleitoral. Beleza? Então, no primeiro caso, aqui a primeira conta, a gente vai ver os votos que o partido teve. Tanto os votos para os candidatos, quanto os votos para a legenda do partido. Soma-se, né, o total dos votos obtidos pelo partido e essa quantidade de votos precisa atingir esse quociente eleitoral. Beleza? Até aqui tranquilo. Pega o número de votos válidos, divide pelo número de cadeiras que estão sendo disputadas na eleição, vai se chegar ao quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral é como se fosse uma margem de corte. Se o partido não atingir no mínimo essa quantidade de votos, ele já está fora. Que é o caso do partido B, aqui por exemplo. Beleza? Aí a gente vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É o quociente partidário ou cláusula de barreira, como a imprensa tem chamado. Certo? Vamos lá. O quociente partidário é 10% do quociente eleitoral. Então, no nosso exemplo aqui, o quociente eleitoral é 8.511. Então, o quociente partidário vai ser 851. Como que funciona isso? Quando o partido A atinge o número de votos necessários para preencher as vagas, né, nas cadeiras a que ele tem direito, que nós falamos aqui do quociente eleitoral, faça uma conta, né, para ver a quantidade de cadeiras que ele tem direito. Então, o partido A aqui, do nosso exemplo, como ele continuou aqui na disputa, continuou vivo, ele obteve 20.776 votos. A gente pega essa quantidade de votos e divide pelo quociente eleitoral, que é aquela margem de corte. Então, o partido teve isso de votos. Eu divido por 8.511, eu vou ter a dízima 2,44. Isso aqui é muito importante, gente. Presta atenção. A dízima, você precisa trazer os dois números depois da vírgula, certo? Muito importante isso aqui, eu vou explicar mais pra frente. Então, o partido A conseguiu atingir a margem de corte, beleza. Fez a conta entre o número de votos que ele teve, pegou o número de votos que ele teve, dividiu pelo quociente eleitoral, que é essa margem de corte. Deu direito a ele 2 cadeiras. Então, o partido A tem direito a 2 cadeiras das 13 que estão sendo disputadas.